E aí pessoal, boa tarde novamente. Sei que vocês estavam vendo eu falar e não estavam ouvindo, estava no mute aqui. Vamos começar? Já dei 5 minutinhos aí pro pessoal poder entrar. Se alguém tiver alguma dúvida técnica, pode chamar no chat aí que a gente tem os profissionais responsáveis aí para ajudar vocês. E vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, tá? Danilo Siqueira. Eu trabalho já com as soluções Sterling aí desde 2005, 2006, desde a empresa Sterling, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma tecnologia aí que já não é tão nova, mas que está aparecendo bastante no mercado, e a gente vai mostrar como é que funciona isso dentro do Sterling, tá bom? Vamos lá. Então tá, sobre a Easily, tá? A Easily é uma empresa parceira da IBM, tá? A Easily ela nasceu em 2008. Na verdade, os produtos Sterling eram de uma empresa chamada Sterling Commerce, que era uma empresa do grupo AT&T. E em 2010, aí por meados de 2010, a IBM resolveu comprar essa empresa devido aos produtos de integração, os produtos de EDI que eles possuíam, né? E aí nasce a Easily, né? A Easily ela é uma das primeiras parceiras da IBM e há 10 anos estamos caminhando junto aí com a IBM, dando suporte às soluções Sterling, né? Além disso, a gente também trabalha com blockchain aí. Um abraço para o meu amigo Marcelo, que deve estar nos escutando. API e chatbot. Aqui um breve histórico aqui. Em 2008 nasce a Easily Tecnologia. Ela nasceu como prestadora de serviço ainda da Sterling, né? Não tinha acontecido a total fusão aí da IBM com a Sterling. Em 2011 ela se torna a primeira parceira Sterling qualificada como Premier Business Partner IBM, e a gente também foi finalista da Endeavor como uma das 15 empresas mais inovadoras e promissoras do Brasil. Em 2013 a gente ganhou o prêmio Top Seller da Avinet, que é uma distribuidora de software também da IBM. Em 2014 nós fomos eleita a empresa parceira do ano pela própria IBM. Em 2013 a gente foi a top 3 no Worldwide IBM Outsiding B2B Sales Performance Award. E a primeira e única empresa da América Latina com certificação de Accreditation IBM Solução IBM, Accreditation Gold. E em 2017 a gente foi o vencedor do Top International Business Partner em IBM B2B Integrator, tá? Então aí ao longo dos 10 anos aí a gente vem sendo reconhecido pelos fornecedores e pela própria IBM aí em relação ao nosso trabalho. Mas vamos lá falar do que realmente interessa, né? Vamos deixar de propaganda. Vamos lá, do que a gente veio falar aqui hoje de fato? Que é de APIs nas soluções IBM Sterling B2B Integrator e IBM Sterling File Gateway, tá? O meu intuito nessa apresentação é falar um pouco para vocês de APIs, falar um pouco sobre definições e mostrar para vocês o que a gente tem no Sterling B2B Integrator e no File Gateway, tá? Dar uma passada um pouco por esse caminho, e eu vou mostrar para vocês aqui umas pequenas demonstrações aqui que a gente tem em BP, como é que acessa a doc das APIs, né, e alguma coisinha mais. Bom, então vamos começar. Primeiro, definições. API não é um conceito novo, tá? É um conceito já antigo. Ela significa Application Program Interface, ou seja, uma interface de programação de aplicações, né? E basicamente o que ela serve para um meio de comunicação / integração entre aplicações. Então, para que serve uma API? Basicamente você utiliza para quando você quer fazer uma integração entre uma aplicação e outra, né? Duas aplicações que fazem coisas diferentes e você quer conectar. As APIs elas possibilitam a integração e interação de aplicativos e software de uma forma simplificada, escondendo tarefas complexas para uma conclusão de um serviço, tá? O que ele está querendo dizer aqui?
Às vezes você precisa consumir um serviço, verificar um serviço que não é o seu core, você não sabe qual a complexidade disso, mas você precisa fazer uma integração, né? E aí você utiliza uma API. Um exemplo disso, né? Um exemplo já antigo disso, quando você cria um website, você cria alguma coisa e você quer que no campo endereço, quando a pessoa coloca o CEP, que ele já complemente com o bairro, a cidade, a rua. Você não precisa ter um banco de dados seu na sua casa, lá na sua aplicação, contendo toda essa informação. O que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer uma integração com o correio através de uma API para que você consiga ter essa informação. Um outro exemplo disso, quando você cria um e-commerce para vender um produto e você quer disponibilizar um meio de pagamento, você quer disponibilizar o pagamento em cartão, em boleto, né? Você não precisa criar uma credenciadora para você poder disponibilizar esse serviço. O que você vai fazer? Você vai escolher uma credenciadora e você vai, através de APIs, fazer a conexão do seu programa com a credenciadora, né? E aí você não sabe os milímetros que acontecem para acontecer um pagamento, né? Ela que sabe. O que você faz é fazer a conexão e passar a informação para que ela possa ser consumida por ela e ela te retornar se aquilo foi com sucesso ou não. Tá? Então, o conceito é simples e já é antigo. Tá? Aqui é um desenho que retrata como era antes e como era depois das APIs. Basicamente, as aplicações de 93 a 2000, elas utilizavam websites para poder expor os serviços. Então, o que eu tinha ali para expor alguma coisa era websites, né? Se a gente comparar aqui com os dados de 2016 para frente, a gente tem um número de trilhões de conexões. Hoje a gente não se conecta só através de website. Hoje a gente se conecta através de aplicativo, a gente tem o videogame, ele é conectado, ele tem o carro conectado, a gente tem isso na tecnologia OnStar, e na tecnologia da Volks, que inclusive ela até utiliza o Watson para isso, né? A gente tem internet, a gente tem tablet, smartphone, por aí vai. Então hoje o número de integrações através de API, ele saltou de 2000 para cá de milhões para trilhões, tá? Um dos adventos que ajudou isso é que em 2000 a gente teve a tecnologia SOAP aí, ela nasceu, né, e hoje ela cresce junto com mais algumas outras. Aqui é uma comparação de dois modos de API, de dois modos de integração via API, tá, em relação ao tempo. SOAP foi a pioneira que começou aí trafegando padrões XML, né, e ela é administrada pela W3C. E mais pra frente surgiu o REST, que ela trafega outros padrões aí, ela tem uma maneira mais fácil de trabalhar. A gente vê que a partir de 2009 a REST teve um salto exponencial em relação à utilização dela, e é mais ou menos isso aí. Sobre o que é SOAP e REST, eu vou falar a seguir, tá bom? Vamos lá, primeiro, o que é SOAP? SOAP é um protocolo de transferência de mensagens em formato XML para uso em ambientes distribuídos. Como assim? O SOAP ele é um protocolo de fato, né, onde ele é gerenciado pela W3C, que nele você consegue trafegar formato XML, ou seja, eu preciso mandar uma mensagem para uma aplicação, eu tenho uma aplicação SOAP que faz o envio dessa mensagem XML e tem um web service lá, um serviço SOAP que recebe essa mensagem no formato XML. Aplicando esse padrão em web service, geralmente usa-se o WSDL para descrever as estruturas das mensagens SOAP e as ações possíveis e o endpoint. Ou seja, quando a gente utiliza SOAP, na verdade a gente está expondo um web service para ser consumido ali. Esse web service, na tecnologia SOAP, ele utiliza uma definição de linguagem que chama WSDL, né, Web Service Definition Language, que você basicamente descreve qual que vai ser a estrutura do seu XML, ou seja, eu vou receber um XML, mas qual que é a estrutura do XML que eu vou receber? Quais as informações que eu vou ter? Né? O que eu aceito, o que eu não aceito? Então você tem que fazer uma certa definição. E o endpoint nada mais é do que o lugar que você vai mandar isso aí, né, para processar essas informações. Uma das maiores vantagens disso é que várias linguagens e ferramentas conseguem ler e gerar mensagens facilmente. Por quê?
a web, basicamente, quando nasceu, ela nasceu falando SOAP. Então, basicamente, todas as aplicações elas já sabiam o padrão SOAP, o padrão XML, que é um padrão de mercado. Então, isso era uma vantagem, né? E no Sterling, isso aí já nasceu, já é nativo. Então, lá no Sterling eu consigo fazer a criação de web services para fazer o envio e recebimento de mensagem. Tá? Então, no B2B é possível criar web services producer e provider e consumer e efetuar todo o gerenciamento e configuração sobre o serviço. Tá? Isso aqui é amplamente utilizado. A gente tem utilizado no mercado de imóveis, né? O imobiliário utiliza para receber as fotos e para a gente colocar isso automaticamente no site. A gente tem a utilização dessa tecnologia no mercado de saúde, fazendo comunicação entre laboratórios e operadoras. Então isso aqui é amplamente utilizado. E para quem já utiliza o Sterling, a gente consegue receber e tratar toda essa informação de maneira nativa. Vamos lá, APIs RESTful. Essa aqui é algo que ele cresceu muito nos últimos anos, né? Está sendo bastante utilizado. Tá? RESTful, a sigla dele é Representational State Transfer, né? Que em português, transferência de estados representacional. Quando a gente fala RESTful, REST, na verdade é a mesma coisa, que REST é uma arquitetura e RESTful é a capacidade de fazer a mensagem REST. Qual que é a diferença do REST e do SOAP? O REST, ele de fato não é um protocolo, ele é uma arquitetura, ou seja, ele é uma maneira de transportar a mensagem. Tá? Ela é mais simplificada porque ele não precisa de cabeçalho, de todas aquelas definições. Ele é mais flexível, porque você pode mandar tanto XML quanto JSON, HTML ou texto dentro da mensagem no protocolo REST. E a maior vantagem desse protocolo, de fato, é a sua flexibilidade. Por quê? Porque no REST eu não tenho tanto controle. Eu posso trafegar o que eu quiser e como eu quiser, desde que a outra parte esteja preparada para receber essa informação. Né? No REST, cada URL é a representação de um objeto. Ou seja, eu tenho URLs, né, HTTP, ele trafega basicamente no HTTP, no protocolo HTTP, e cada URL representa para mim uma função. Né? E os recursos dentro disso aí, eles são identificados por URI. Tá? O que seria o URI? O URI é esse final aí das barras dentro de uma URL. Tá? Por exemplo, B2B APIs barra CSV é uma URI. Né? Barra CodeList é o URI da CodeList que disponibiliza um certo serviço. Né? Outra vantagem do REST é que ele é rápido, fácil e com menor curva de aprendizado. Por quê? Ele é já amplamente utilizado pelos desenvolvedores. Né? Então a gente consegue ganhar facilidade aí e conhecimento de uma forma mais rápida. Né? Sobre o REST no B2B. As versões anteriores ao 5.2.6 utilizavam o XAPI para essa conexão REST. Como é que funcionava isso? Eu tenho lá um adapter chamado XAPI. Dentro desse adapter XAPI, eu tenho diversas APIs criadas já prontas e que eu poderia utilizar para fazer funções dentro do B2B. Tá? Então eu poderia simplesmente chamar uma API através desse adapter e fazer uma função, como criação de usuário, deleção de um arquivo, algo do tipo. E a partir da versão 5.2.6 foram implementadas APIs REST padrões para gerenciamento e utilização da solução. Então aí a partir da 5.2.6 a gente começa a ter APIs REST por padrão na solução IBM Sterling B2B Integrator. Vamos lá. Eu coloquei um slide aqui porque eu sei que muita gente aí é usuário de Sterling e aí vai perguntar, pô, mas onde é que eu acho isso? Como é que eu acho isso, né? Quando a gente fala das RESTs. A XAPI que só está presente no B2B aí do 5.6 para trás, que era mais utilizado naquelas versões, existe um diretório lá dentro que você consegue extrair
esse diretório e lá tem a documentação das quais são as APIs disponíveis para você utilizar no XAPI. Né? E já vem por padrão isso na solução. As APIs REST você precisa instalar. Tá? Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei mais ou menos aqui um passo a passo para como é que você faz isso. Tá? Basicamente, como é que eu faço? Lá dentro do diretório Packages, que fica dentro do diretório de instalação lá, ele tem um pacote chamado B2B APIs underline uma versão. Tá? Se mudar da versão que está aí, provavelmente vai ser só o final ali. Em vez de ser 03, pode ser 01, que é que você está utilizando o Sterling B2B Integrator 5261 ou 5262. Então, se mudar, só muda esse finalzinho aí, mas o pacote ele tem basicamente esse nome. Tá? Como é que você faz? Você pega esse pacote, ou você pega o caminho desse pacote, você para a aplicação, tá? E quando eu digo parar, se você estiver em cluster, você para o cluster também. E aí vocês utilizam o install service para fazer essa instalação. Como é que funciona esse cara? Basicamente você dá um ponto barra quando é Linux, quando é Windows você só chama o nome do script lá e passa para ele qual que é o pacote que você quer instalar. Então você dá um ponto barra install service, espaço, o pacote que você quer instalar. Esse cara aí ele vai estar no diretório bin de instalação. Então você vai lá no diretório bin, você vai achar o install service, você dá um ponto barra install service psh barra, espaço, o caminho aí completo desse jar. E aí ele vai fazer a instalação. A instalação terminando com sucesso, a gente tem que ir lá no diretório bin de novo e executar o startcluster.sh espaço 1 e espaço true. Você vai falar, pô Danilo, mas eu não utilizo cluster, eu preciso fazer? Sim, precisa fazer de qualquer forma. Tá? Mesmo se você não estiver usando cluster. Porque é isso aí que vai fazer com que o servidor de API, que é o WebSphere Liberty API Server, que ele inicie. Tá? E aí você vai lá e sobe a solução. Quando você subir a solução, você não precisa subir mais o servidor de APIs. Ele começa a subir e descer junto com o próprio run.sh, que é o script que a gente usa para subir a solução. Né? E aí, instalei, subi, ok, deu tudo ok. Quero usar isso aí. Como é que funciona? Primeira coisa, você vai ter que logar lá no Sterling e vai ter que criar um usuário, tá? E esse usuário precisa ter a permissão API User. Então você cria um usuário ou você atribui essa permissão a algum usuário, tá? Você vai falar, pô, mas eu preciso ter um usuário, eu preciso atribuir isso aí para todos. Não. Tem a outra opção também, que você pode ir lá na pasta de Properties, tem um arquivo lá, b2b apis.properties, e habilitar essa função aí, ó, User Allows Super User Access, e colocar ela igual a True. Isso também faz com que todos os usuários que são admin possam utilizar aí as APIs. Tá? Assim que você acabou de utilizar, como é que você faz para você acessar as APIs, ver o que tem? Ele basicamente vai criar um link para isso, tá? Qual que vai ser o link? O IP do seu Sterling, 2 pontos, a porta que você instalou mais 74. Como assim? Geralmente a gente instala na porta 5000, então você vai colocar a porta 5074 barra B2B APIs barra SVC, tá? Isso aí para quando você quiser usar HTTP. Se você quiser HTTPS é o mesmo esquema, só que a porta é a 5075, ou seja, a porta inicial mais 75. Tá? E lá você vai ter acesso tanto à documentação de referência, quanto ao console interativo das APIs, que é onde você pode testar uma API, pode colocar dados, submeter, ver a resposta e testar as APIs. Aqui é basicamente como é que fica a arquitetura depois que a gente sobe esse servidor, tá? Como é que funciona? Eu tenho aqui o IBM Sterling B2B Integrator SFG, correto? Quando eu faço a instalação, esse cara ele faz uma instalação de um servidor do WebSphere Liberty Property que vai existir dentro dele todas as APIs de administração tanto da ferramenta quanto de consumo de documento, né, configuração e por aí vai. Vai falar, pô Danilo, mas o que esse cara faz de fato? O que eu posso fazer com essas APIs? Essas APIs você pode
conectar um portal para você criar um usuário, você pode conectar um portal para consumir um arquivo, você pode criar uma conexão de uma aplicação para consumir um arquivo dentro do Sterling, uma aplicação para jogar um arquivo para ser traduzido e você pegar de volta. Você pode conectar com o PEN, né, que é uma aplicação da IBM para gerenciamento de usuário. Então você pode fazer diversas conexões com essas APIs para administrar o Sterling. Vamos lá. Aqui é só um exemplo de como é que seria esses verbos, né? A gente chama de CRUD verb, que é basicamente aí como funcionaria isso com as APIs, né? As APIs REST, desculpa. A API REST ela funciona através do método HTTP. E o HTTP basicamente é POST, GET, PUT e DELETE, né? Você fala, pô, mas como é que eu entendo o que eu quero fazer, qual método eu uso para quê, né? E aí vem essa tabelinha aqui de baixo que ele mais ou menos te mostra, tá? Então assim, no verbo, no CRUD, o create, para criar algum objeto, para inserir algum objeto, no HTTP você vai usar o método POST, tá? Você utilizando o POST chamando a URL, ele vai então fazer a criação de alguma coisa. O GET ele vai ser similar ao read ou ao select do SQL. Então quando você quiser buscar alguma informação, ler alguma informação, você vai utilizar o GET, né, no HTTP. O PUT é para quando você quer fazer algum update, ou seja, quer alterar alguma coisa que já existe, eu utilizo o PUT. E o delete ele é igual em todos aí, é usado para você apagar algum método, apagar algum objeto lá dentro da aplicação. Aqui, essa telinha aqui, ó, ela é basicamente uma telinha que eu vou mostrar para vocês ela de maneira completa lá depois, mas já é a telinha do B2B com as APIs aí. E essa de return code é basicamente aí o que ele pode retornar. Informações gerais. 2, xxx, né, que ele pode dar 200, 201 ou mais coisas. Sucesso. 3, com variáveis de redirecionamento. 4, erro no cliente. E 5, erro no servidor. Então isso aqui fica mais fácil para você conseguir debugar aí. Essa aqui são todas as APIs que estão disponíveis na versão 5.263. Dentro de cada uma delas aí, você ainda vai ter um GET, um PUT, um DELETE, ou seja, dentro de cada uma você ainda vai achar várias URLs para você poder mexer com o que tem aí. Mailbox, certificado digital, com chave SSH, com netmap, com usuário, com grupo, com BPs, com tudo que tem disponível na solução. Tá? Eu vou mostrar essa tela aqui depois com mais detalhes lá para vocês, mas é só para vocês terem ideia da quantidade de APIs que agora a gente tem disponível para poder mexer. Na nova versão, né, que já existe a versão 6.0, ainda tem mais umas 8, 10 APIs aqui a mais. E aí, as novidades. Eu coloquei esse tópico aqui, a gente, no final do ano passado aí, a gente recebeu a grande notícia de que saiu o novo B2B 6.0 e que ele traria algumas novidades pra gente que realmente são bem interessantes, né? A primeira deles, suporte a Docker, né? Kubernetes e Swarms. Docker é aquela tecnologia de você criar servidores como serviço, está sendo amplamente utilizada e agora com B2B você pode utilizar. A gente pode customizar properties, user exits, jar ou serviços, entre outros, através da interface web e através de REST APIs. Ou seja, quem é usuário antigo aí sabe que a gente precisa entrar no sistema operacional e fazer algumas coisas para a gente conseguir fazer isso. Agora nessa versão 6.0 a gente vai poder fazer isso através da tela web. A gente vai poder adicionar novos nós ao cluster dinamicamente, ou seja, antes a gente tinha que fazer uma parada de todo nó para adicionar, a gente vai conseguir fazer isso de maneira dinâmica. Falando de integração, isso é uma coisa que é bastante atual também, é bem legal,
Com 60 a gente já consegue fazer a integração nativa no Amazon S3. Ou seja, quando alguém fala assim, eu preciso buscar um arquivo na Amazon, ou eu preciso consumir um arquivo da Amazon S3, a gente já consegue fazer isso de forma nativa. Desculpa aí, beber uma aguinha. Ele já tem integração com o Watson Assistant, que é basicamente você coloca mais ou menos o que você precisa e ele busca na internet, traz assuntos relacionados. A gente vai ter novas REST APIs para outras funções. A customização da interface padrão através da interface web. Antes, pra gente que eu quero mudar a cara do B2B, eu tinha que ir lá no pacote Warm, tinha que ir lá, abrir ele, achar o documento, colocar a imagem, instanciar, recompilar para poder mudar. Agora a gente consegue fazer isso através da interface web. E essas duas últimas aqui, elas ainda não estão na versão 60, mas ela vai entrar na próxima atualização, que é até o meio do ano. Que isso aqui vai ser fantástico, que é aceitar requisições REST de qualquer padrão com conversão nativa de JSON para XML. Ou seja, hoje lá no B2B eu até consigo receber essa conexão, mas eu preciso de um conversorzinho Java para poder fazer essa conversão de JSON para XML. Isso eu vou ter nativo. E eu vou conseguir ser um servidor REST também de forma nativa. Tá? Isso aqui está prometido aí para a primeira parte do ano. E vai ter a nova interface do File Gateway e do My File Gateway, que a gente participou de uma apresentação, eles mostraram pra gente, e tá ficando bem legal. O pessoal se preocupou bastante em ouvir as reclamações dos usuários e colocou bastante funcionalidade lá que vai ajudar a gente no dia a dia, né? E aí eu coloquei um link aí, depois eu disponibilizo isso para vocês, que é basicamente falando o que tem de novo aí, de forma mais detalhada, nessa nova versão aí do B2B. E é isso. Alguém tem perguntas por enquanto? Vamos lá. Vamos lá. Sim, no diretório de API lá, ele vai ter todas as APIs. Desculpa, esqueci de falar a pergunta. A pergunta aqui é o seguinte, que no diretório de APIs ele tem diversas APIs para as aplicações. Mas caso não tenha uma API, que eu precise, que faça o que eu preciso, se isso pode ser desenvolvido. Sim, pode ser desenvolvido sim. Tá? A gente já tem cases que a gente desenvolveu algumas APIs baseadas em SOAP Web Service, alguns cases na realidade, e a gente também tem cases que a gente recebe isso em REST, né? E faz a conversão através de Java para poder fazer essa integração. Então sim, é possível que a gente consiga desenvolver uma API. Vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos. Opa. Vamos lá. Eu tenho um servidor Sterling aqui. Vamos ver se ele está logado de verdade. Eu tenho um servidor Sterling aqui e eu fiz a instalação. Das APIs nesse servidor. E aí eu coloquei aquele link lá como eu coloquei na apresentação. 5074/B2B APIs, né? E aí como é que funciona? Quando você chama esse link, ele vai pedir para você o usuário e senha. Lembra que eu falei que o usuário ele tem que ser criado com a permissão de API User, ou você tem que fazer aquela configuração. Aqui eu criei um usuário chamado API User para mim. E vou logar. E aqui ele vai trazer para mim todas as APIs disponíveis. Lembra que lá naquela apresentação eu tinha isso aqui de maneira que ele estava suprimido, ele não estava me mostrando
o que tinha. Mas quando você abre isso aqui, você vai ver que cada serviço desse eu tenho uma função de post, get, put, delete, né? Então para certificado digital, para code list, para comunidades no SFG, né? Para protocolos customizados, para documento. E aí eu tenho diversas e diversas APIs aqui. Se eu entrar em um aqui, se eu clicar no Get, eu tenho aqui o console interativo, tá? E com o console interativo, ele vai me dar já como que o que eu tenho aqui nessa API aqui, né? Quais são as funções que eu posso executar com essa API? Aqui já é um formato JSON, para quem não conhece aí, ó, JSON, esse é o famoso. E aqui eu consigo fazer os testes, eu consigo colocar o que eu quero colocar, o que eu quero que venha para o documento, né? E eu consigo enviar essa requisição e ela vai trazer aí para mim, ela vai trazer para mim o resultado. Tá? Aqui não fez nada porque de fato eu não tenho nada configurado aqui, tá? Mas eu consigo ter isso aqui para todas, tá? Então, eu preciso fazer uma nova integração para pegar documento. Como é que eu faço? Pô, procura qual que é a API aqui, isso tem na documentação, o que ela faz, para que ela serve. Procura aqui, clica no link dessa API aqui, faça o teste para verificar se está fazendo o que você realmente precisa. E aí você pega essa mensagem do jeito que está lá JSON e transporta para o seu BP. Tá? Então essa aqui é a carinha aqui das APIs. Aqui em referência à API, eu vou ter as documentações. Então ali no console, basicamente eu testo. Aqui ele fala o que ela faz. Tá? Por exemplo, serviços de mailbox. Ele vai falar aqui as entradas, as possíveis respostas, né? O que cada campo espera, se é string, se não é. Tem até um exemplinho de Java aqui. Se você quiser fazer uma com um Java se conectando numa mailbox, pegando isso aqui, ele já te dá até esse exemplinho aqui. Beleza? Esse aqui é a carinha do Sterling B2B Integrator. Quem já conhece ela aí viu que não mudou nada nessa cara aqui. Essa aqui já é a versão 6.0. Eu vou logar aqui. Basicamente, o que mudou? Eu tenho aqui o Watson Assistance Help, que é o que eu falei que eles entrou para você poder digitar algo e ele já vai meio que pesquisando o que você quer de acordo com a sua busca, utilizando a plataforma Watson, que é muito mais inteligente. E aí eu tenho Customization também agora, que eu posso customizar algumas coisas através da interface web. Mas o que eu queria mostrar para vocês são dois exemplos que a gente aplicou utilizando as APIs, tá? O primeiro deles, e mais simples, foi que na versão 5.2.5 a gente precisou fazer uma import massivo de usuário. Então eu falei, eu preciso fazer um import massivo de usuário. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso na mão? A gente falou, não, vou fazer o seguinte, a gente vai usar uma API e aí a gente vai gerar um documento, né? E vai passar esse documento para o Sterling e ele vai, através desse documento, ele vai começar a criar os usuários de maneira automatizada, né? Então a gente pegou e criou esse BP aqui. Eu sei que muita gente aqui não está familiarizado com essa carinha aqui, mas isso aqui é um BP dentro do processo, dentro do Sterling. Utilizou esse XAPI aqui, com a API Create Use Hierarchy. Tá? Isso aqui é o que eu disse que tem lá nas pastas, que você consegue ver todas que tem. E esse cara aqui, ele cria a estrutura de usuário conforme a gente espera aí. Eu tenho ele aqui, ó. Se eu for aqui em Accounts, eu vou mostrar o que eu tenho aqui.
Vou pedir para ele trazer todos os usuários. Ele vai trazer alguns usuários aqui, ó. Cliente 1, 2, 3, cliente 1, 2 que é super, né, que são diferentes aqui. A gente criou um documento onde a gente passava somente qual que era o nome do usuário e a senha e passava o B2B. Ele já ia lá e já criava esse usuário de acordo com o que a gente queria, tá? Vou fazer um teste aqui, eu vou criar um usuário chamado Webinar. Acho que eu não tenho. Webinar 1. Vou salvar o documento e vou executar o meu processo. Agora lá, vou achar esse cara lá. Você pode ver que o webinar não tem aqui. Não tem webinar aqui. Vou lá e vou executar o meu processo. É esse aqui, ó, B2B XAPI Create User. Eu estou executando na mão, tá, pessoal? Mas isso aqui poderia ter... Eu poderia estar passando esse documento através do mailbox para ele consumir. Eu poderia estar fazendo de outra forma, tá? Porque isso aqui é uma forma mais fácil para apresentação. Vou buscar o documento, que é esse cara aqui, XML, e vou executar. Beleza, ele executou aqui. Vou vir aqui nos processos correntes que acabaram de ser executados. Ele vai falar aqui que ele terminou com sucesso. Tudo com sucesso aqui, ó. Terminei com sucesso, né? Como é que eu sei se ele terminou com sucesso mesmo? Ele tem que conseguir criar o usuário que eu pedi, correto? Então, eu vou pedir para ver todos os usuários aqui. O usuário chama... Opa, já está ali já. O usuário chama Webinar 1. Aqui em Accounts eu tenho esse usuário. Eu consigo usar esse usuário? Vamos ver? Estou logado com o usuário Webinar 1. Ou seja, através da API e de forma automatizada a gente consegue criar um usuário. E aí a pergunta, Danilo, mas beleza, você fez isso no B2B e para o FileGate, eu posso fazer a mesma coisa? Pode fazer. No FileGate a gente utilizou outra estrutura aqui, que é já a estrutura nova, que é a estrutura utilizando o REST, né? Então basicamente, o que a gente faz? A gente criou um BP que ele faz um HTTP, que é o protocolo padrão utilizado pelo REST. Então a gente loga lá, a gente faz uma transformação, transformando o XML para JSON, e a gente faz o post, o get ou o put para poder gerar essa informação, né? E você pode ver que é bem o caminho lá que a gente colocou lá, B2B APIs, SVC, aqui ele está usando a Trading Partners provavelmente para criar um usuário, né? Aqui tem outra, onde ele utiliza Mailbox, que ele já cria usuário, já cria a Mailbox para o usuário. Esse aqui na verdade ele não cria só o usuário, ele cria toda uma estrutura. Ele cria o usuário, cria Mailbox, coloca a permissão que aquele cara precisa. Então ele faz get, ele faz post, ele faz get, ele faz update, ele faz tudo aqui dentro, tá? Tem um getzinho aqui, né? O put na realidade é o update, né? O get é o que cria, e por aí ele vai fazendo aqui. Onde que eu tenho várias e várias vezes. Tudo com JSON, tá? Um exemplo de JSON para vocês, eu até peguei um aqui para postar de forma mais bonita. JSON basicamente é esse formato aqui, ó.
Você vê que ele é um formato que ele não segue muito padrão aí. Ele basicamente ele tem ali qualquer informação entre aspas, dois pontos, o que carrega aquela variável. Né? Ele é inteiro dessa forma aqui. Aqui eu estou no FileGator, eu vou criar um usuário lá no FileGator, tá? No MyFileGator. Eu vou tentar criar usuário lá, chamado cliente 5, tá? Vou tentar logar com um usuário chamado cliente 5 aqui. Vocês vão ver que ele não existe. Né? Como é que a gente faz? A gente criou também um XML para mandar para um processo, e aquele processo que eu te mostrei lá, ele vai pegar e vai mudar ele vai pegar esse arquivo, vai consumir, vai criar os componentes dentro da solução de forma automática, né? Então eu vou pegar aqui o cliente 4, vou substituir tudo que é cliente 4 para cliente 5. Vou mudar a password dele aqui para 1, 2, 3, 4, 5, difícil, né, para não ser a mesma. E vou rodar esse documento aqui lá no Sterling. Eu criei esse processo aqui. Mesmo esquema. Ele rodou o processo com sucesso aqui, né? Terminou verdinho. Vamos ver se ele criou lá. Era cliente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Difícil, assim. E como mágica, se não é mágica, é tecnologia, a gente consegue logar aqui no FileGator com o usuário criado aí através das APIs. Tá? Então assim, a API ela é legal, veio para ficar e funciona. Tu fala assim, pô Danilo, mas qual que é a aplicabilidade? A gente já tem hoje um portal administrativo, onde a gente não quer que a ferramenta fique na mão do usuário final para criar os usuários. A gente pode criar uma capa e com as APIs a gente se conecta na solução para ele só conseguir fazer determinada função, como criar um usuário, apagar um usuário, mas ele não pode mexer na totalidade da solução. Então fica bem interessante a gente trabalhar dessa forma. E é isso. Alguma pergunta? Vou ver aqui no chat. Vamos lá. Essas APIs têm conexão com todas as aplicações em cloud. Sim, a gente não tem restrição sobre ser cloud ou não, tá? Ele conseguindo fazer o acesso através de HTTP, não tem problema essa conexão. Então, assim, a gente não tem limitação técnica nenhuma para utilizar as APIs em cloud. Tanto que a da Amazon né? A da Amazon agora, que é por padrão, a gente já utiliza como em cloud. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer aí o tempo que vocês perderam comigo aí. Espero ter conseguido acrescentar aí alguma coisa aí à vida profissional de vocês. O meu e-mail é danilo.siqueira@easily.com.br.
Quem quiser entrar em contato comigo para dúvidas, Danilo, compartilha um processo comigo que faz isso, compartilha uma documentação, fiquem à vontade, tá? Estou inteiro à disposição e muito obrigado aí para todo mundo que me assistiu.